Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de junho de 2012, domingo. O verbete é de número 2322. Tem 5 páginas, 47 elogias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é senso de orientação existencial. A especialidade é evoluciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, a nossa veterana, Adriana, está aí, acompanhada aí pelo competente Mário. Agora, esse é que número seu? 30. Então, com esse aqui, ela fez 30 verbetes até agora. Vocês estão morrendo de vergonha? Como é que é? Como é que está isso aí? Agora, definição. O senso de orientação existencial é a capacidade e a consciência lúcida situar-se realisticamente no contexto evolutivo presente, dimensionando o próprio papel em relação aos compassageiros evolutivos e às tarefas assistenciais prioritárias. A reciclopensianidade e a cosmopensianidade. O senso de orientação existencial. O ato de situar-se acertadamente no aqui e agora existencial. A analogia com o mapa existente em locais públicos, com a seta indicando o ponto específico e a frase, você está aqui. O dimensionamento do próprio papel na Max Proex. O autogoverno proexológico. O autonorteamento cosmoético. A confluência dos objetivos pessoais com o momento atual. As autoindicações do rumo autoevolutivo. Eu li apenas uma parte da fatologia. Agora, a hiperacuidade multidimensional. Os extrapolacionismos para a psique expandindo a cosmovisão ao abarcar as realidades intra e extrafísicas. A automotivação renovada para o descortino dos bastidores extrafísicos. A panorâmica situacional, favorecendo a consecução correta das inspirações amparadoras. Agora, nós temos aí, na argumentologia, nós temos aí o tópico da auto-orientaciologia, onde tem 4 áreas de senso de orientação existencial, com a sugestão de 5 autoquestionamentos cada um, totalizando 20 perguntas técnicas, propiciando a autoconscientização quanto à própria condição relativa às circunstâncias existenciais correntes. Vale a pena todo mundo ler isso tudo aqui, os 20 itens, vale a pena. Está muito bem bolado aqui, muito bem claro. Agora, na remissiologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Campo de coexistência, geopolítica desassediadora, guia desorientador, localização e palco existencial. Frase enfática. O senso de orientação existencial permite aos intermissivistas a adequação das metas pessoais às oportunidades da conjuntura vivencial atual, potencializando os resultados proexiológicos. Você já mensurou o nível do próprio senso de orientação existencial? Esse nível está coerente com a autoprodutividade evolutiva? Agora, a mega análise aqui com João Paulo, são 20 itens. Rumo, bússola, meta, autodirecionamento, autonorteamento, autocondução, deliberação, prospecção, cosmovisão. Evoluciologia, proexologia, priorologia, megafocologia, autodiscernimentologia e encaminhamentologia. Alinhamento, atilamento, autoprodutividade, lúcido-pensialidade e interassistencialidade. Agora, o dicionário, aí o verbete é a decimetriologia. O argumento é homine interaciológico. Eu chamo a atenção principalmente para a conclusão da caracterologia, que tem 7 categorias de dissimetrias técnicas. Agora, nós temos aqui questionamento. A verbetógrafa.
Na auto-orientaciologia, página 20, letra C, interrelacional, item 15. Com quem interatuo? Há competições? Embora de forma bem mais acentuada, ainda há guerras de egos, cotovelomas e puxada de tapete entre alguns componentes das ICs, por terem sido líderes em várias linhas do saber. Como extinguir, de fato, essas guerrilhas que surgem aqui e ali ocasionalmente? De que modo vivenciar a mega fraternidade lato sensu em plena CCCI? Olha, eu vejo que é a questão da conscientização. Se todo mundo está fazendo o seu trabalho e entende que nós todos participamos de uma linha de montagem enorme, quer dizer, todos nós temos o mesmo objetivo, que é colocar, é implantar, é fixar a Conscienciologia nesse planeta. Então, todos estamos no mesmo barco. Conscientizar que cada um é uma mini pecinha pequena e que juntos a gente pode agir sinergicamente, tudo muda. Porque a competição, ela é paradoxal. Porque na hora que uma pessoa tenta parar a outra, por exemplo, está competindo, eu quero ser melhor que alguém, eu tento parar a outra, se são todos da mesma engrenagem, ela está parando ela também. Então é uma forma paradoxal também. É não ver que juntos a sinergia é muito maior. Então, eu acho que o importante desse item aqui, quando a gente falou do por quem interatuo, é você ver com quais são os seus pares, o seu trabalho mexe mais diretamente com quem, e procurar ser, como a gente falou, avaliar a interação, aonde ele se complementa e aonde ele vai fazer sinergismo. A competição é justamente o contrário disso, ela vai cortar tudo. Então, como mudar isso? Eu acho que eu vejo que é um processo que é individual, é de conscientização individual, que ela vai refletir na forma das pessoas interagirem. Agora aqui de Portugal para você. A verba etógrafa. Havendo o senso de orientação existencial bem definido, sabe-se bem o que se quer. Tudo parece estar preparado dentro dessa orientação. Mas o fator financeiro sempre trava o processo. Essa orientação é ilusão. Assédio intrafísico, extrafísico, memória de vida anterior, ou não é o momento? Insere-se nas leis das probabilidades? A lei do menor esforço evolutivo? Ela é de Portugal. O que a gente vê na questão do senso de orientação existencial é aquele senso, tem que lembrar que senso é uma coisa que a gente vai aumentando, nós cada vez, quanto mais a gente tiver cosmovisão, mais esse senso vai ser mais calibrado, né, mais expandido. E o que você falou aí, a questão do dinheiro, tudo isso entra na questão do senso. E lembrando que, se eu tenho um senso de orientação existencial, as coisas mudam o tempo todo. Então, você está atento aos momentos que você está atuando o tempo todo. As coisas não são estanques. Então, um trabalho que você faz hoje, ele pode estar super no fluxo, amanhã pode não estar mais. Então, e é para você, não quer dizer que é todo mundo. Então, é um processo mais dinâmico. A questão financeira, ela é séria. Então, a gente coloca aqui por onde galguei, o que você já tem? Você já tem pé de meia? Você não tem? Se você não tem, você vai ter que priorizar isso também. Mas o cuidado que a gente fala quando a pessoa tem o senso de orientação existencial é que ela vai tentar levar o que a gente fala, tudo direito. Porque o que nós vemos muitas vezes, muitos desvios com a desculpa ou a justificativa de fazer o pé de meia. Então a pessoa, de repente, ela põe na cabeça dela que o pé de meia vai ser não sei quantos milhões, e ela vai fazendo aquilo, e o tempo vai passando, e ela vai perdendo um monte de oportunidade. Então, eu vejo que o senso de orientação é justamente a pessoa começar a calibrar essa sensibilidade ao momento evolutivo, lembrando de fazer as coisas na hora que tem que fazer. Existem os momentos para cada situação. E existem as oportunidades que aparecem em cada momento. A questão é conseguir enxergá-las. Então, o que eu vejo aí que você está falando, na questão financeira, eu não vejo como um travão, não. Eu acho que é possível se levar as coisas de jeito, sim. E fazendo tudo a questão de planejamento. Se planejar financeiramente e resolver a situação. Em Fatologia, página 17, terceira linha. Poderia abordar o dimensionamento do próprio papel na Max Proex? Fala aqui, né? Qual que é o número, professor? Página 17, terceira linha da Fatologia.
Ah, da fatologia, tá certo. Fatologia. Ah, sim. É justamente o que vai depois. Na hora que você fala, eu estou aqui, então, na hora que a pessoa faz a reflexão e começa a responder todas aquelas questões, lembrando que podem existir muito mais questões que essas foram as que a gente elencou didaticamente como exemplo para ajudar as pessoas a refletirem. Então, no momento que você responde aquilo, você começa a ver qual o meu papel nesse trabalho. Então, tem várias perguntas aqui que te ajudam com isso. Porque quando você fala, quanto eu valho? Qual é a utilidade da minha autobagagem? Então, tudo que eu aprendi até hoje, as minhas experiências, elas se encaixam melhor aonde? Tem uma outra pergunta aqui, onde eu rendo mais? Quer dizer, tudo isso que eu tenho hoje, ela vai render mais aonde? Então, são reflexões que cada um tem que fazer. Porque um local que um rende, não quer dizer que o outro não vai render também. Às vezes, no outro, ele não vai render tanto assim. Então, isso é muito intraconsciencial. A pessoa que tem que fazer uma avaliação crítica, com muita autocrítica, né? Porque o que a gente coloca importante aqui no senso de orientação é justamente a pessoa dimensionar o papel de uma forma realista. Quer dizer, nem superdimensionar, entrar numa megalomania, mas nem também uma subestimação. Também achar, não, eu não sou nada. Quer dizer, quem realmente eu sou? O que eu realmente tenho? Em que eu realmente posso contribuir? E ver aonde que eu vou me encaixar para contribuir melhor. Então, eu acho que isso, tudo que a gente, com esse dimensionamento, como a gente falou aqui, é fruto de toda a reflexão dessas questões que nós buscamos elencar ali didaticamente para ajudar nessa reflexão. Agora, em Parafatologia, página 17, segunda linha. Poderia expandir os extrapolacionismos parapsíquicos, expandindo a cosmovisão e abarcar as realidades intra e extrafísicas. Sim, o que é o extrapolacionismo? É você ter uma vivência parapsíquica além daquela que você tem condição de promover sozinho. Então, você com isso, você tem uma expansão maior do que o seu natural. E na hora que pode ser um fenômeno, pode ser uma projeção, pode ser uma série de uma clarividência. Então, alguns dados, algumas variáveis, um descortino de uma realidade extrafísica que vai expandir o seu modo de ver aquela realidade que você está analisando. E isso vai ajudar muito nesse senso de orientação existencial. Porque os amparadores, eles podem promover isso e aumentando a cosmovisão, você vai poder ter uma melhor análise para você justamente se encaixar em todo esse contexto. Agora, na Sinergismologia, página 18. Poderia comentar entre o sinergismo e hiperacuidade multidimensional, intelecção cosmovisiológica, cabedal cognitivo e praxis cosmoética? Sim, perfeito. A gente até fez a questão de colocar um sinergismo só, que era para chamar a atenção mesmo, né? Eu acho que ele dá uma resumida em tudo que a gente está querendo falar aqui. Primeiro, o que você precisaria, então, para ter esse senso de orientação existencial? Primeiro, a hiperacuidade multidimensional, que a gente vê que a gente coloca em vários pontos, até a questão da tributologia, a percepção extrasensorial. A gente entende que é muito difícil a gente conseguir melhorar esse senso, se orientar em relação ao momento evolutivo, sem o parapsiquismo, sem considerar as variáveis extrafísicas. Então, essa hiperacuidade, ela é importantíssima, né? Porque é ela que vai permitir a gente ver o movimento dos amparadores, a sinalética, para onde está indo o fluxo, para onde o amparo está indo e aonde que eu vou buscar me encaixar. Então, é importante. Segundo, a intelecção cosmovisiológica. O que é intelecção? É o modo de você raciocinar, o modo de você mexer com os seus atributos mentais. Se você pensa pequeno, se você pensa mais a prioristicamente, se você pensa mais com limitado, você não vai levar em conta muitas dessas variáveis. Então, a intelecção cosmovisiológica é justamente a pessoa que consegue integrar essas variáveis que ela está observando, tanto intra como extrafísicas, o máximo que ela consegue, para ela ter também essa noção de encaixe do que está acontecendo no momento. Depois, o cabedal cognitivo, é tudo que ela já tem, em função das experiências que ela tem, as casuísticas, as paracasuísticas, tudo aquilo que ela já viu e já vivenciou, ela tem uma série de situações que ela fala, isso eu já vi, então ela já sabe
mais ou menos as tendências. Isso vai facilitar as antevisões imaginativas. Ela já pode ver, aí entra a questão da probabilidade, até que falou na pergunta anterior, né? Ela já sabe mais ou menos a probabilidade das coisas acontecerem. E por último, é a praxe cosmoética, que não adianta nada a gente ter um senso de orientação existencial se a gente não coloca isso em prática. Se a gente não vai lá, então eu já sei, então eu vou atuar. Então, é justamente essa praxe cosmoética que ela faz um link lá com a nossa questionologia. Que a gente pergunta primeiro se a pessoa mensurou o nível do senso de orientação, e aí ela chegou a um nível que ela considera, não, meu nível é bom, mais ou menos, tá. E aí ela vai bater com a produtividade. Porque se ela acha que ela tem um nível de orientação existencial bom e ela tem uma produtividade baixa, alguma coisa que não está batendo. Porque se eu sei onde eu vou atuar, é importante o segundo passo, que é justamente você atuar, né? Então era isso. Agora eu queria falar para vocês que vai ter o curso sobre a PROEX ginossomática. É a primeira vez que se leva avante um tipo de curso desse. Vai ser no campo do discernimento, no dia 4 e 5 de agosto. É um sábado e domingo. Os docentes são 12 das nossas amigas que tem aqui, 12 professoras. E o Rui Bueno. Então vocês já ficam sabendo. Agora, ó, vale a pena as moças todas participar desse curso, porque os temas são muito bons. Prevenção ao câncer de mama. TPM, entender para superar. Menopausa evolutiva. Como alcançar longevidade sadia. Autoconscienciometria ginossomática. Mental somatologia. Especificidade do parapsiquismo ginossomático. Antimaternidade sadia. Geração sanduíche. Superação das vulnerabilidades e idealizações nos relacionamentos afetivos. Finanças e PROEX. Estilo visando a ampliação da força presencial. Autogestão ginossomática. Está cheio de flores aqui, sabe? Sabe a técnica da apresentação. Então, ó, 4 e 5 de agosto, tá certo? Eles esperam que todas as moças compareçam a esse curso. Então, agora pode falar aí. Para a fatologia, última linha, a panorâmica situacional favorecendo a consecução correta das inspirações amparadoras. Justamente, se a gente tem essa panorâmica mais ou menos fidedigna do que está acontecendo e consegue prever mais ou menos o movimento das situações, o que eu observo é que fica mais fácil da gente fazer a consecução da inspiração. Então, vamos supor, você tem uma inspiração dos amparadores para fazer determinada coisa. Esse senso, essa perspectiva facilita a consecução. Por quê? Se às vezes a gente não tem noção disso, há muito desperdício. Por quê? A gente tem aquela ideia e fala, não, mas isso não é para agora, não, mas isso é muito, não, isso acho que é coisa da minha cabeça, não é bem assim. E a gente acaba perdendo a oportunidade por essa falta de visão. Então, isso que eu queria colocar aqui, que é justamente essa panorâmica facilita, vem aquela inspiração, peraí, então, aonde isso se encaixa, isso tem lógica, isso é possível de ser feito? Às vezes ele é possível, sim. Muitas das coisas que nós temos feito hoje, que estamos aqui na Cognópolis, se falasse isso há 20 anos atrás, muita gente ia falar, não, isso aí não existe. Então a gente vê que essa visão que a gente precisa cada vez aprimorar mais, é que facilita a gente ter essas programações a um longo prazo, para mais longe. Agora na página 20, essa número A aí, a letra A, número 1. Se puder dar uma ampliada, quem estou hoje? Eu até joguei com esse estou aqui, porque a gente poderia falar quem sou hoje. Mas aí o que eu pensei? É muito difícil a gente saber quem a gente é mesmo, porque nós somos uma consciência muito maior do que nós somos, e a gente apresenta facetas da nossa personalidade. Mesmo assim, nessa vida humana, se cada um analisa aí a própria vida, principalmente se já está na meia-idade, se já tem para frente, já tem uma série de experiências, a gente consegue observar que
tiveram fases na nossa vida que determinados aspectos, determinadas facetas da nossa personalidade foram mais atuantes. Né? Então, naquela época, eu dediquei mais ou a arte, no caso, outra época eu dediquei mais à intelectualidade, outra mais, de repente, assistência mais direta, a questão, por exemplo, de atendimento a pessoas, não importa. Então, aquela faceta sua que apareceu mais. Então, por isso que a gente preferiu colocar a pergunta, quem eu estou hoje? Quer dizer, qual a faceta da minha personalidade que está atuando mais nesse momento evolutivo? Tá? Que aí você vai pegar tanto todas as vidas, como nessa vida mesmo, agora, nesse momento. E aí, o que vale? Fazer a questão. Quais os trafores otimizadores? Porque todos nós temos muitos trafores. Agora, a questão é, nesse momento evolutivo, qual o meu trafor que otimiza mais o que eu preciso fazer? Então, vamos dar um exemplo bem, assim, extremo, mas que aí pode ajudar a entender. Por exemplo, uma pessoa pode ter um trafor muito bom para música, tem uma escuta maravilhosa. A outra pode ter uma questão de psicomotricidade para balé, que é uma beleza. Outra pode ter um trafor do som, da música, da voz, uma voz melodiosa, fantástica. É um trafor, ninguém vai dizer que não é. A questão é, hoje, no momento evolutivo, esse é o mais otimizador ou não? Cada um tem que avaliar, tá? Então eu fiz um exemplo extremo, mas para a gente pensar. O trafar estagnante. Todos nós temos trafares, tá certo? Agora, nesse momento evolutivo, qual aquele trafar que atrapalha mais? Que é o calinho, que está atravancando mais o que a gente precisa fazer. Então, isso vai dar uma noção também de prioridade aonde que eu vou mexer primeiro, tá? E por último, a gente fala a questão do trafaz. Então, qual aquela aquisição premente para mim hoje? Então, cada um vai analisar, é o poliglotismo, às vezes, para alguém, outro pode ser o parapsiquismo, outro pode ser a intelectualidade. Quer dizer, cada um vai ver qual é aquilo que na minha manifestação eu preciso fazer a aquisição mais rápida, tá? Para o aprimoramento do alto desempenho atual. Então, porque eu estou fazendo hoje, o que eu preciso, tá? E aí a gente sempre, no final, a gente faz aquela perguntinha que é o contrário para a pessoa pensar. Então, a autocorrupção, o que é isso? Tem trafores que eu já sei que otimiza, eu tenho trafares e eu, por exemplo, não estou usando? Tem trafar que eu sei que está estagnando e eu também não estou fazendo nada para mexer? Tem algum trafal que eu já sei que eu preciso, mas eu estou empurrando com a barriga para adquirir? Então, por isso, tem a última perguntinha aqui para a pessoa refletir também. Obrigado. Aqui. Letra B. Sim, Fabiana. Por favor, na página 18, lá embaixo, em trinomiologia. Sim. Eu gostaria que você aprofundasse o primeiro trinômio e se você pudesse também contextualizar as suas viradas evolutivas, os pontos específicos aonde foram marcantes, ou algum ponto específico que você lembre que foi significativo para você. Olha, então vamos primeiro começar aqui. É a desenvoltura no lidar com o trinômio aqui agora já. Isso. Então, é o atilamento sobre o que ocorre e aonde você se insere, como a gente falou, né? Ok. Então, eu analisei muito quando eu fiz isso aqui, eu fiz essa lista toda, raciocinei, pensei, né? E foi muito importante essa reflexão, porque a gente vê que tem bondes, né? Bonde é a maneira de falar, mas existem fluxos. Okay. E aí eu consegui identificar alguns que eu peguei e alguns que eu deixei passar. Então é bem interessante, porque na hora que você vê aquele que você deixou passar, eu tinha a oportunidade de entrar e não entrei. Aí você veja bem, qual foi o trafar? O que pegou? Porque isso vai ser profilático para o futuro. Sim. Não é ficar chorando pelo leite derramado, mas vem. Então, vamos ver se isso não vai travar hoje. Hoje, isso está travando alguma coisa? Então, agora, em relação à vida, eu acho que alguns bondes eu peguei na hora certa. Por exemplo, a própria, uma decisão que eu acho que foi muito importante, foi a decisão de quando o Mário me chamou para ir a Portugal. Eu estava com o Mário há um ano só, a gente tinha muito pouco tempo de relacionamento, e ali eu percebi uma oportunidade. Eu não sabia muito bem, eu conhecia pouca coisa da Conscienciologia. Eu já tinha eu entrei para a palestra junto com ele, mais ou menos na mesma época, mas eu tinha me afastado por uma série de situações familiares, de somas, umas situações.
E aí, mas na hora é isso. E eu lembro que eu só virei para ele assim, vamos lá conhecer então, vamos para Portugal agora. Eu lembro que eu já estava de férias no trabalho, eu consegui lá negociar. Para eles, eu voltava a trabalhar e depois para estender mais um pouquinho as férias, eu consegui isso. E nós fomos e decidimos, eu acho que foi com os erros e com os acertos, eu acho que a gente aprendeu muito, não foi, Mário? Eu acho que isso foi um bonde que eu acho que eu peguei, apesar que a gente tem que ver, né, como a gente falou, avaliando, eu acho que foi uma hora. Um outro bonde que eu acho que eu peguei na hora certa foi a vinda para fora, exatamente no início das tertúlias. Foi exatamente, eu comecei, já estava trabalhando lá no Rio, estava na processioterapia, fazendo um monte de trabalho. Quando eu vim aqui num curso, e aí eu comecei a fazer, o professor Valdo me deu um trabalho, eu cheguei uns dias antes, na hora que eu comecei a fazer os trabalhos lá do Elociclo, eu falei, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer, e agora o que eu faço, né? E aí eu voltei, aí eu sou muito assim, eu voltei umas 3 vezes ainda aqui. Numa eu falei, eu vou passar um mês lá, e nesse um mês, e eu lembro que quando eu vim para passar um mês, eu lembro que eu cheguei um pouco antes, e eu encontrei o Roberto Almeida ali na recepção do CAEC. E aí ele falou para mim, olha, Adriana, tem uma coisa interessante agora, chama tertúlia, que é assim, depois do almoço, a gente fica falando. E eu falei, aí tá, e eu sentava naquela tertúlia, eu falava, gente, eu tenho que estar aqui, e aí a gente conseguiu lá, o Mário veio, aí ele viu que era isso mesmo. Então, esse foi um outro bonde que eu vi que eu peguei na hora certa. Eu acho que eu entrei na história. E assim vai, agora tem outros que eu perdi, né? E tem a questão da produtividade, que eu acho que é um fluxo muito sério aí que você está trazendo exemplo, pegou na hora certa também, todos nós podemos aproveitar. Né? Tem outros que eu não peguei. A questão do livro está bem atrasado. Então são coisas assim que a gente sabe, a gente tem que fazer autocrítica e ver o que pode fazer. Adriana, queria que você comentasse, dentro dessa mesma linha, do senso de oportunidade. Esse senso de oportunidade, se você pode encaixar isso dentro daquela ideia assim, a pessoa chega, ela quer voluntariar e a IC está precisando de alguém numa determinada área. Mas às vezes isso pode ser pelo menos 2 soluções. Uma, ser a área exata em que a pessoa realmente precisa ficar, ou pode ser um direcionamento que vai distrair a pessoa e tirá-la daquele outro foco, e ela vai perder a motivação, porque ela vai numa área que realmente com a qual ela não se identifica, ou às vezes ela nem foi feita mesmo, não tem perfil para aquilo ali, que não é o caso. Como você vê isso? Você pode abordar? Olha, eu acho essa questão, cada um tem que estudar muito bem, né? Mas o que eu vi, na minha experiência, às vezes que nas minhas colaborações, eu fui meio colocada, mesmo em áreas que não tinha nada a ver, e geralmente funcionou. Então, havia uma certa... eu sempre procurei não direcionar muito isso. Às vezes que eu tentei falar assim, eu quero ir para determinada área, não rolou muito bem. E às vezes que eu ia meio assim, tá precisando para lá, eu ia para lá e isso rendeu muito, tá? Então, eu estou falando da minha experiência, tá bom? Mas acho que cada um tem que ter autocrítica de ver exatamente... E aí eu coloco em algum lugar aqui, que é a questão do senso de urgência que a gente tem que levar... foi no onde eu quero chegar... que eu coloquei assim, onde eu quero chegar? As neoconquistas prioritárias, as aspirações pessoais examinadas segundo o grau de relevância cosmoética e urgência assistencial. Então, assim, eu quero chegar lá, mas eu tenho que levar em conta 2 coisas. A relevância daquilo cosmoético. E segundo, quais são as urgências assistenciais? E aí entra a interprisão grupocármica, entra a necessidade do momento. Então, às vezes, eu quero ir para lá, mas o negócio está pegando fogo aqui. E às vezes, se eu estou participando de um grupo, eu vou ter que ajudar aqui. Então, isso eu acho que... por isso que eu falo, Malu, é difícil, cada um tem que analisar com muita autocrítica para ver isso aí, né? Eu estou estudando muito isso agora, eu vejo assim, o professor Valdo sempre procurou nos direcionar, primeiro, para as áreas afins, e porque você fazendo o que você gosta e trabalha bem naquilo, você tem muito mais predisposição a ajudar essas outras pessoas. Eu vejo assim que tem uma relação direta entre a motivação pessoal, a satisfação pessoal com o que se está fazendo e a predisposição de ajudar em torno, além da sua área que você faz bem,
E você também está mais disponível. Enquanto que quando você faz um trabalho contrariado, a predisposição diminui muito na contribuição aos demais. Às vezes até dentro de suas habilidades. Mas aí, por exemplo, a questão do contrariado, aí tem que ver a maneira que a pessoa vê o trabalho. Então, eu vou dar um exemplo assim. O meu primeiro trabalho, a minha primeira colaboração dentro do Instituto, eu fui chamada para digitar ficha, né? E eu já era analista de sistemas, já trabalhava na informática. Sim, sabia? Não, mas a minha função era digitar ficha. Eu fui para dentro da informática digitar ficha, entendeu? E era digitar ficha. Então, era que trabalho mesmo, ficar digitando lá o nome da pessoa, colocava, o nome da pessoa, colocava. E aquilo foi uma aprendizagem extremamente grande. Se eu ficasse, e eu não me desmotivei com aquilo, eu falei, é o que precisa, vamos fazer. Então a gente digitou várias turmas de CP2 na época que precisava, e aquelas fichas dos alunos todos, colocando aquelas informações todas. Então, na minha experiência, era uma coisa que não tinha, aparentemente, relação nenhuma com o que eu fazia, porque eu poderia ajudar muito mais no que eu sabia fazer. E, ao mesmo tempo, houve um direcionamento, eu não sei, consciente ou não, ou as pessoas vão meio teleguiadas, sei lá o quê, e foi muito importante. Eu vi muita questão de assim, diz assim, que eu tinha que fazer em cada ficha que fazia. Então, em termos de treinamento parapsíquico, foi muito rico. Então, aí eu acho que é uma questão de postura, né? Eu fui assim, é para ser, então é para fazer o quê? E eu fui fazer. Então, por isso eu estou falando baseado nessa minha experiência. É a minha experiência, obviamente, não dá para generalizar, tá certo? Então, eu estou falando baseado nesse exemplo que foi mais extremo. E aí, depois eu fiquei lá mais de um ano, e aí eu fui chamada para fazer uma coisa que eu já adorei. Aí eu fui ajudar a Ana Luísa para fazer aquela, como é que chama? Escala de professores. Era o máximo. Aí foi muito bom. Muito bom. Mas aí era o máximo, porque aí você mexia com os professores, aí você via aquele professor que cabia naquele curso, aí eles mudavam, aí você via que não era, a turma não era daquele professor. Então, também foi uma aprendizagem bastante rica. Mas eu vejo que aquela digitação de ficha lá, simplesinha, que eu fiquei lá digitando, me ajudou a aprender muita coisa de assimilação, de assim, eu vi uma série de coisas. Então, estou falando um exemplo. Tá? Custo assistencial. Porque vamos dizer, se você falou, eu adorei quando eu fiz a escala de professores. Claro, você estava com um amparo de função para aquilo, conectou com aquilo, entrou. Então, eu vejo que quando a pessoa não está nesse tipo de conexão, na magnitude assistencial lá na frente, perde muito trabalho. Porque a pessoa, ela está aprendendo, mas até que ponto esse custo da aprendizagem dela não está reverberando no ambiente, criando um impedimento naquele contexto. Eu vou dizer, atrasando, travando. Eu vejo o abertismo, né? Se a pessoa está ali porque daí vier, é porque daí vier, né? Também tem isso. Aí é postura íntima, né? E aí, naturalmente, eu vejo, mesmo na minha experiência sempre foi assim, eu fui sendo meio teleguiada e acabou que eu fui convidada para ir para outro lugar e foi bom. Então, eu vejo como estágios que a gente vai passando, né, na colaboração. Então, não sei. E se você me permite, umas palavras aqui que são bem adequadas ao seu verbete. Em francês? No estrangeirismologia. Porque, por exemplo, em francês tem expressões perfeitas para falar disso. E também em espanhol tem uma bem boa que cabe bem, depois te passo. Agradeço. Na página 18, na tecnologia, você pode aprofundar a técnica da inovação cosmoética? Essa técnica, ela é usada, é a hora que você vai dizer o ônus do não, né? Isso não é para mim. E com muita cosmoética, não, isso aí eu não vou fazer. Então, por exemplo, se você tem um senso de orientação existencial, como a gente está querendo aumentar todo mundo, né? Vai ter muitas coisas que você vai esnobar, cosmoeticamente. Então, determinadas tarefas, determinadas amizades ociosas que você vê que não vai mudar. Então, você vai fazer, bem, isso não é para mim, isso eu não vou participar mais. Então, era isso que a gente queria colocar no contexto aqui do verbete. Adriana, aqui no ar, lá na página 18, sim, politicologia, é um termo que eu não compreendi, que é parapsicocracia, da Cognópolis. Poderia ampliar esse termo? Tá, esse é um termo que já é usado na enciclopédia, não foi criado por mim, não, isso aí já existe, né? Que é justamente a cracia, o que é? É justamente
o regime político que o parapsiquismo ele está imperando, que é na Cognópolis. Tudo que nós fazemos aqui, o parapsiquismo ele está íncito nas decisões, nos posicionamentos, nas nossas atividades. Então, é tudo isso aqui que a gente está querendo trazer, que nós estamos implantando aqui na Cognópolis. Ok. Adriana, eu queria saber a sua opinião a respeito das fases, preparatória e fase executiva. O que a gente vê aqui no nosso trabalho é que, apesar disso se manter e se manter atual, né, ainda ocorre dessa forma, mas, de acordo com o nível de trabalho da pessoa, pode haver até uma subversão. Então, na fase preparatória, a pessoa já está bem produtiva, né, já tem um pouco de uma antecipação da fase executiva. Então, aí, dentro do senso de orientação, como que você vê isso? Como que você entende isso? Olha, de certa forma, a gente pode considerar que a pessoa que ela está adiantando, ela está com um senso de orientação melhor. Porque se ela já está na fase anterior, que é a fase preparatória, e ela já está executando mais, ela está aproveitando mais o tempo dela. Então, não sei se é isso que você está perguntando. Não sei se eu entendi bem a classe. Assim, o normal seria ter essas duas fases até de uma forma, não é estanque, né, mas de uma forma até bem demarcada. Mas a gente tem... Às vezes a gente vê as duas coisas, um que antecipa e o outro que prolonga até uma fase preparatória para muito além, já invadindo a fase executiva, né? E a pessoa entra nisso. Então, era isso mesmo que você falou aí. Eu queria entender qual é o senso de orientação da pessoa nisso, e né, se é um pouco além, se é um pouco menos, como é que é isso aí? A própria inversão existencial, ela já é um exemplo de um senso de orientação existencial bem calibrado. Porque a pessoa ela conseguiu entrar na hora certa, ela pegou o bonde na hora certa. Então, a inversão, eu acho que ela já implica que a pessoa ela está com senso de orientação bom. A questão é manter. Porque a gente já viu, você também já viu vários casos de pessoas promissoras e que se perderam por aí afora. Né? Já não é nenhuma nem duas, né? Então, ela pegou o bonde na hora certa, mas ela, de alguma maneira, o negócio foi para tangente, né? Então, ela perdeu esse senso, porque eu vejo que o senso de orientação, ele vai mudando, ele é mutável, ele é dinâmico. As coisas vão mudando, as oportunidades vão mudando, vão surgindo novas situações, e a pessoa ela tem que ter essa neofilia, essa capacidade de se adaptar. Então, eu vejo que é por aí. Quer dizer, você está com isso, com esse tino, né? Que a inversão em si já é um ponto, mas não você ter a inversão e manter essa inversão prolificamente. Aí eu vejo que é a maior prova do senso de orientação existencial. Fazer uma pergunta, aproveitar que o professor Valdo, aqui do dicionário. Eu queria entender melhor como é que funciona essa dissimetria entre o amparador e o beneficista. Deixa eu abrir aqui. O caso todo Primeiro. É quando há um antagonismo no ritmo das energias. Começa pela coisa bem bronca, bem rudimentar. Então, ocorre uma assimetria entre o ritmo do fluxo da energia dele sobre a pessoa. Então, um fica para um lado, outro fica para o outro. Isso aí é que mostra o processo mais sério da assimetria. Se a pessoa não consegue fixar as energias dentro de um ritmo assimétrico, uniforme, padronizado, é lógico que ela não vai conseguir captar as inspirações que o amparador de função vai dar para ela. Então, a coisa mais séria é ver que existe uma dissimetria de tendências, de experiências, de temperamento, de, vamos dizer, de micro-universo consciencial. Nenhum micro-universo consciencial é igual ao outro. Então, a partir disso, nós temos que ver como fazer as interações pelas afinidades. O que é empático? O que é que encaixa com a gente? Agora, é aí que vem. Então, tem que começar pela energia. Por isso que eu falo, o EV é a base do processo do paracérebro. É esquisito falar isso, não? Parece que não tem nada que ver, é paradoxal, né? No entanto, é a base. É a hora que você vai ver. Tem que começar por aí e puxar o fio da meada, até dominar o problema da telepatia.
Agora, a telepatia é aquilo que estava falando aí hoje, amanhã, sobre o processo da osmose autopensênica. Então, um pensene que, vamos dizer, ele se mistura, ele faz uma aglutinação com o outro. Entende? De um paracético com outro paracético. Então, aí você vai começar a entender o processo da telepatia. A transmissão, na verdade, é uma interligação de pensamento, que um emenda no outro, encaixa. Agora, veja, isso não é uma bifurcação. Bifurcação é a hora que tem dois. Não, é uma confluência, uma convergência. Não, a pangrafia, isso é a base da pangrafia. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem dificuldade de entrar em contato e manter esse contato com o amparador de função, de um ponto de vista mais continuado, ela nunca vai chegar na pangrafia. Enquanto estiver assim, isso aí, então, você veja bem, é o EV, é o processo da pangrafia, é o problema dos fenômenos de modo geral, é a telepatia com CIEX, com SIM. Não vai. Uma outra coisa, para ver isso ainda mais de maneira mais rudimentar, qual a sua capacidade, por exemplo, de fazer telepatia com o seu animal doméstico? Se há uma afinidade maior e há uma telepatia, a coisa muda de figura. Agora, isso é interessantíssimo. O animal doméstico, ele não esconde, é igual criança. Ele fala tudo na cara. Ele não deixa nada para não. E o melhor é gato. E entre os gatos, o melhor é a gata. E entre as gatas, o melhor é a gatinha nova, de alguns meses. Essa é que tem mais afinidade, que é o que pega mais com a situação. Isso é impressionante. E outra coisa, o processo também da afetividade que tem nisso aí. Porque é um instinto. Então a gatinha, ela se apega à pessoa. Agora ali, passa um certo tempo que, como o cérebro dela é pequenininho e os pensenes ainda são muito elementares, você capta aquilo, você fica sabendo tudo qual é o interesse dela. Agora, você vai ver direitinho que ela é mandada pelo instinto. Ela não tem raciocínio para desdobrar o pensamento, você está entendendo? Picotar e mostrar. Você nota direitinho o que pensa. Esses dias eu estou estudando mais uma gatinha. Ela tem 5 meses. Ela é pretinha. O pessoal vê de vez em quando o olho. Mesmo assim, ela fecha e quase não vê. É aquela bola de veludo preto. Sabe como é que é? Mas ela é afetiva demais. Ela pula e fica, e dorme no braço, quer ficar, liga o motor, rom, que é um, né, Motorola, a Graça chama que é a Motorola. Já ligou o Motorola, já tem comunicação a alto nível. Agora veja, por aí é o primeiro sinal que você tem. Vocês querem ter mais contato com o seu amparador da TENEPS? Tenha contato com a gatinha filhote. Procurem fazer telepatia com ela. Vocês estão no caminho para chegar lá. A conexão, quando ela clefa, né, quando ela falha, esse contínuo que o senhor falou, que leva à pangrafia, onde geralmente falha na gente? Para não ter assim? essa telepatização com o amparador. Onde que falha? Que a gente não consegue manter o fluxo contínuo dessa... Não pode, cada defasagem da cabeça se dispersa. Dispersão. O processo da telepatia tem que ter concentração. Naquela hora que ligou, tem que ter uma ligação direitinho. O plug tem que ser marcado, porque senão não adianta. Agora a pessoa fica pensando em outra coisa. Entende? O amparador está mandando um pensamento aí. E a pessoa está pensando no barco que está atravessando, que está caminhando para os Alpes, através do mar. Aí está danado, né? Isso aí tá... Mas a telepatia é uma ação da simetria, não da dessimetria. É. Então, mas agora é muito importante estudar, porque tudo é decimétrico. Sim, mas o que eu estou percebendo aqui, que o senhor falou aqui, ó, que a evolução conduz à simetria. Telepatia é uma coisa possível, em tese. Não é paradoxal. É mais do que oxímoro. É mais do que dilema, impasse. É mais do que tudo isso. Então, Pelo seguinte,
São duas cabeças pensando, por que é que elas vão se unir em quê? Elas estão decimétricas, fazendo uma simetria. Está entendendo? Então tem que ter um pensamento aqui que é o mesmo daqui. Para aquilo é a simetria da dessimetria, né? É a simetria da dessimetria. Agora, o que eu queria saber, só um minutinho, só para encerrar esse assunto aqui, para mim. A lei da afinidade, né? Então, porque assim, a gente evolui no grupo Karma, vindo pela lei da afinidade, pela lei da atração e tal. Isso é simetria. E a dessimetria está entre a gente. Deixa eu te dar uma síntese disso aí. A consciência evolui cada vez mais, quanto mais ela é capaz de pensar o que os outros estão pensando. E isso é simetria. Simetria. Só que é entre a simetria da assimetria. Então, por exemplo, eu posso pensar uma porção de coisas que eles estão pensando aí, mas eu não penso daquele jeito. Eu tinha pensado que a evolução... Olha bem, entendi. Aonde vai isso? Aonde tem a simetria da dessimetria. Entendi. É buscar a simetria... Então eu tinha pensado uma coisa errada. Por isso que eu acho, por exemplo, exemplo, com a gatinha, isso eu não estou brincando não, isso é coisa séria. Hoje todos aí os grandes especialistas em bicho, os veterinários, eles acham que pode se fazer telepatia com o animal doméstico. Agora, o melhor é uma gatinha jovem que você começa a viver com ela desde os primeiros meses. Por exemplo, pegar com 3 meses. E você dá atenção para ela o tempo todo. Agora, isso é muito engraçado, porque eles ficam afetivos com você. Lá nós estamos com 3 gatos. De vez em quando a Graça chega, eu estou vendo na televisão ou lendo alguma coisa, tem 3 gatos no meu colo. Eu não chamei ninguém, não. Foi eles que vieram. Agora, no meu caso, tem o processo da energia. Eu estabeleço um campo de energia que é quase que irresistível. Todos eles gostam. Por isso que a Graça sempre falou que o negócio, quando vê a cadela, falou assim, não dê atenção para ela, porque senão ela te escolhe. É sempre assim, todos eles rodam, está lá comigo. Agora é muito engraçado que tem gente lá. Então, eles estão lá com o gato. Eu chego. Também vou sair de lá e vem em cima de mim. O povo tudo fica olhando como é que é. Tudo é por causa do processo de energia. Então, a base da energia é séria no processo telepático em todo fenômeno, tá certo? Então, professor Valdo, eu tinha pensado uma coisa que eu acho que não está correta. Eu tinha pensado assim, que a evolução era convergir a assimetria com a dessimetria. Então, não é isso. É você, na dessimetria, você compreender melhor a simetria. Mantenha a dessimetria para manter a sua personalidade. Mantenha a personalidade do outro através da respeito à dessimetria dele. Não é nada desse negócio de forçar. Por exemplo, o maior erro que tem é aquilo que eu estou chamando aqui, estou falando de amor. Aqui, tem um lugar aqui que eu estou falando de amor aqui, O entendimento e a concessão mútua são os primeiros elementos componentes da estrutura de toda a categoria do tão falado e cantado amor. Esse negócio que o povo quer fazer a outra pessoa igual ela é besteira. Mas essa primeira frase... Tem que manter a pessoa do jeito que ela é, entendendo. Sim. E ela... reciprocamente, vai fazer a mesma coisa com você. Há uma mutualidade de entendimento. Isso é que é a dupla evolutiva. Tá, essa primeira frase aí do parágrafo evoluciologia, na premissa, quando o senhor fala que a tendência é conduzir para os princípios para a simetria, a semelhança relativa, na verdade não é acabar com a dessimetria, com a dessimetria. Na dessimetria você enxergar a dessimetria, entendendo por quê. Entendendo melhor o outro. Outra coisa, tem gente que divide chegar e fala assim, não, fica do jeito que você é, não mude do jeito que você é. Eu preciso de me mudar para chegar nisso. Raramente você vai encontrar uma pessoa, um homem ou uma mulher, que vai falar isso com o duplista. O orgulho é muito grande. São burros. Então, o processo do Burraldo, Burrildo e Burroide é um fato. Valdo, ele continua aí em alto nível. Dentro dessa mesma linha da telepatia, desse homo pensene osmótico que você falou e tudo mais, o taquipsiquismo e a sintonia tem um papel nisso? Você sintoniza uma coisa, não quer dizer que você seja aquela coisa. Aqui, é uma rádio, você vai e volta. Tudo isso pode ser feito lentamente, em slow motion, entende? Tudo devagarinho, a passo de cágado.
Entendi. Ou pode ser feito a passo de Guará. Instantaneamente. Ou a jato. Negócio instantâneo. Todos os fenômenos são assim. Agora, dentro da taquiritmia, isso é importantíssimo. Então, por exemplo, com o amparador de função, isso é muito importante. Já teve gente que estava começando a desenvolver o processo da TENEPS e veio chorar as mágoas para mim, que já estava mais de um ano e meio, e eu não sentia que aquilo estava desenvolvendo. Então, se você já percebeu alguma emissão da mensagem do amparador, não, então ele contou uma coisa, mas muito assim, renquen, muito rudimentar. Então eu falei com ele, ó, você gosta de bicho? Assim, eu gosto, mas eu não tenho. Então você vai arranjar uma gata e vai começar a trabalhar com a telepatia com essa gata. Você vai ver que você vai ter contato com o amparador. O cara desenvolveu. Esse cara é da cidade de São Paulo. Entende? Agora veja, homem, mexer com gata é uma saída. Então você veja, a pessoa precisa entender o processo telepático e tem que começar através da energia. Mas tem que fazer uma empatia nisso, é o rapport. Com o animal doméstico é mais fácil. Aí vem a afetividade, vem o processo todo, cria um ambiente adequado. Agora veja, eu penso que o holopensene que se cria com a gatinha é que abre o caminho, o holopensene, para o amparador lá extrafísico funcionar. Entende? Porque o amparador direto, ele não consegue, porque é como se fosse assim uma pessoa que vem de Marte. Agora a gatinha não, ele começa a funcionar, daí a pouco ele pega o amor, a afetividade. O ambiente muda, o holopensene muda. Entende? Agora, o amparador que veio lá da estratosfera da outra galáxia, que ele não conhece, ele não está vendo, não sabe quem é muito mais difícil para ele manter, porque ele não enxerga. Então, veja, eu já vi isso funcionar na prática, além das minhas coisas. Uma pessoa funcionou. E ele começou a sentir os processos do amparador. E outra coisa, sabe aquilo que eu falo da telepatia? Ele começou a estudar, do jeito que eu estava falando para ele. A parte lateral, o látero pensando, ele começou a pescar isso, a captar. Mas você comenta também que o amparador que nós temos, aquele mais frequente, é de um nível evolutivo muito similar ao nosso. É tudo igual. Agora veja, mas para a pessoa que não enxerga, não sabe nada, que nunca viu isso, ele pega o manual da TENEPS, é uma dificuldade. O cara é extraterrestre. Ele não tem noção disso. Mas, Waldo, no caso de não ser extraterrestre, no caso se você acertar uma boa parte dos tenepsistas, a maioria vão falar que não tem ideia nenhuma do amparador. Mas quem tem ideia, quem não é extraterrestre nesse gap, nesse nível, o que você comenta sobre, por exemplo, é um processo sequencial, o amparador está passando uma coisa para você, a telepatia vem sequencial, tá certo? É uma sintonia também. Não, ele aqui, ó, eu acho o seguinte, uma pessoa igual ele, que estava lá funcionando há 1 ano e meio, ele estava recebendo a telepatia do amparador, mas veja, de uma maneira precária, não está sabendo nada. Então ele ouviu o galo cantar, não sabe de que modo, por que é. Alguma coisa estava seguindo o amparador, porque as coisas estavam desenvolvendo. E ele estava dedicado. A coisa mais séria aí seria a determinação dele de ter organização. Ele estava. Agora, a hora que ele fez um ambiente mais adequado, a coisa melhorou. O povo tem dificuldade para fazer isso. Agora, Waldo, esse gap, claro que ele já é dimensional, ele já é holossomático, ele já tem uma série de gaps, ele é energético, uma série de fatores. Então, a coisa mais fácil que tem é a pessoa pensar no ego. Saiu do ego é um problema. Agora, a maior prova é isso, a dificuldade que o tenepsista tem de acessar com limpidez, com clareza, entende? A presença e a mensagem do amparador. E o que você atribui como sendo a causa principal desse? É a pessoa fechada no egão. Ela se bloqueia, ela está fechada, ela não se abre. Então, o que eu vejo é o seguinte, a TENEPS é uma perfeição em matéria de inteligência prática. Ela abre o caminho, é um abertismo consciencial, uma loucura isso aí na vida da pessoa. Quando a pessoa se abre, acabou. Se ela se predispõe
a assistir os outros, ela desenvolve algum processo parapsíquico imediatamente. Aquilo começa. Não tem por onde. Agora, o problema todo é o seguinte, eu sei, é uma condição difícil, né? A TENEP não é coisa fácil. Diariamente, o resto da vida, o que é que a gente faz assim? Nem o casamento não é assim. O casamento tem divórcio, a TENEP não tem. Eu vivo falando isso. Qual é a técnica que você vê mais associada? Olha, quantos milênios e muitas consciências já faziam a TENEP na Terra? E nunca isso saiu, nem nas iniciações, nada. Tem assim uma ideia ou outra das coisas, mas não assim do jeito que nós estamos falando, do jeito que eles sempre fizeram. Essa técnica, isso é milenar. Isso não é nosso. Agora veja, olha o estado vibracional, como é que clareia isso tudo. Você falou que o estado vibracional é uma questão do paracérebro, porque é preciso vincar, criar uma segunda natureza nele, para a gente poder trabalhar com o estado vibracional? Não, é uma ferramenta, um instrumento que a pessoa tem que usar para tudo. Por quê? É energia. Se ela não souber usar esse instrumento, ela não usa energia. Sem o instrumento, a ferramenta da energia, ela não faz nada no cosmos que presta. Ela fica sempre na superfície das coisas. Para aprofundar, precisa de ter estado vibracional. Não há outro jeito. Senhor Walter, aqui no ar, no caso que o senhor está falando de melhorar essa sintonia, essa técnica do gato, realmente, eu achei, está tudo dentro do abertismo. A reflexão de 5 horas também não melhoraria muito isso? Melhora. Mas a reflexão de 5 horas, a pessoa não vai mexer com a emoção. Com a gatinha, ela vai. A gatinha vai chatear o aspecto animal da pessoa. Você ainda não percebeu. Não, eu sei disso. Eu estou dizendo Pega onde dói. Aí, você entende aqui, ó. Ele é veterinário. Não, eu tenho gato em casa. Isso que o senhor está falando aí, eu faço. Só que eu não entendia desse jeito, né? Desde criança, conversar com o animal, já tive mais de 10 cachorros, gatos. Não, mas o problema é que a pessoa não se dedica especificamente para fazer uma experimentação racional e lógica, com princípio, meio e fim. Faça que você vai ver. Isso é impressionante. Eu já fazia isso lá em Uberaba com as minhas coisas. Então, o que eu estou dizendo é outra coisa, eu consegui conquistar um animal que ninguém chegava perto dele, um cachorro. Agora, por quê? Porque eu fazia isso. A primeira coisa que eu fiz, a hora que nós tiramos o bicho do buraco, todo mundo estava fora usando luva para chegar perto, porque ele estava louco. Sabe o gato? Agora, o que é que eu fiz? Cheguei lá, comecei a jogar energia nele e encapsulei o bicho. Entende? Dali, a coisa foi indo. Você olha, nós temos agora um gato aí, mas esse eu nunca trabalhei muito com ele, eu só cumprimento ele. Mas o gato está doido atrás de mim. Ele sai de casa, vai comigo até lá no holociclo. E outra coisa, vai abrindo o caminho. Olha para mim se eu estou acompanhando, olha de novo e vai. Você está entendendo? Então, isso... O gato, mas esse aí é doido. Mas isso que eu estou falando. Totalmente tirado. Ele deve ter sido torturado. Entende? Então ele guardou o negócio. É isso que agora ele fala comigo o tempo todo. Ele reclama do mundo. Viu, senhor? Isso que eu estou falando, eu tenho lá na minha cidade, quando eu vou, eu sempre quando chego, ele já levanta os dois, já vem pedir leite, que eu sei que é leite, depois do leite ainda pede carinho. Tudo isso, eu já tenho essa leitura. A questão que eu estou falando é que quando o senhor aplica essa técnica, ou a pessoa, é para ela sair do mundo dela, para ela se abrir, não é isso? Porque ela vive muito dentro do mundo. A reflexão também faz com que ela desconecte. Mas a autorreflexão já é uma coisa avançada. Isso. E demora muito mais. Até a pessoa. O outro é concreta na hora. E outra coisa, está mexendo na parte instintual da pessoa, é a emoção, é o psicossoma. Então a ligação é maior. Agora, o que deve é o seguinte, a pessoa tem que fazer isso na casa. O ideal é com uma gatinha, porque não precisa ir para a rua, não tem nada de fazer, passear com um cachorro, nada daquilo. Tem que ser em casa, para criar um holopensene adequado. Então, por exemplo, quem deve dar comida para essa gatinha é o cara, você está entendendo? Não é outra pessoa. Outra coisa, tem que conversar, fazer voz.
ela tem que responder com o tempo. A primeira resposta de uma gatinha dessa é ligar o motor óleo. Ela fica... Sem isso não vai. Ela tem que ligar. Tem que ser. Cada um tem uma personalidade. Agora, vai chegar um ponto que você está no lugar, quando você vê, ela pula em cima de você. Já com o motor ligado. E outra coisa, de vez em quando dá hora para você. Agora, você não tem barba, mas eu tenho. Então ela quer mexer na barba. Você está entendendo? É assim. Não, esse que eu tenho... Ela já tem o ambiente dela. Agora, ela vai te escolher com o tempo, porque sempre o gato escolhe um dono, o pai, a mãe, etc. Esse que eu tenho, a gente vai conversar com ele, ele vem, sobe em cima da pilastra, da prateleira e dá cabeçada na gente. A gente chega com o rosto perto, ele bate, assim, cabeçada, Professor, dá o leite, depois ele vem e esfrega. Cada um tem uma personalidade. Tem, cada um tem uma reação. Mas agora o que eu quero dizer é o seguinte, isso pode servir de molde, de modelo para a interação com o amparador, lembra disso? Uma outra coisa, num caso desse, quando o amparador vê a intenção da pessoa, ele vai ser o primeiro a fazer a afetividade e a ligação com a gatinha, fora do corpo. Ele dá um jeito de fazer, encapsula, acerta tudo. Então, daí a pouco você tem o trionismo, o trio. Você está entendendo? A gatinha, o tenepsista e o amparador. Professor Val, aí, voltando aí para a TENEPS, eu colocaria eu faço isso, aquele momento da descoincidência vígil, eu só me predisponho quando o meu paracérebro, eu percebo a conexão com o paracérebro do amparador. Verdade. E aí a telepatia vem. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Agora, isso já começou, eu lembrei, outro dia eu fui na sua casa, e aí a Graça estava ocupada, ela falou para eu ir lá a tal local, as 3 gatas vieram para o meu colo. E elas são assim, né? Agora, essa conexão com o amparador, a gente estando na semi-descoincidência vígil, ela acontece. Não é todo momento, toda hora. Agora, ó, o problema todo também, viu, Jorge, é bom você entender. A hora que eu estou falando em gatinha e o processo do animal doméstico, a coisa toda, é para melhorar também o óleo pensene do tenepsista. Melhora a condição energética dele, tudo isso. Que às vezes é necessário, principalmente homem. Professor o homem precisa. Professor Val. Porque quebra aquele processo bélico do homem. O beligerante, o tiranão, o carrascão. A cara do carrascão desaparece. Porque tem cara que você vê que ele quer fazer praticar a TENEPS, quer arranjar um amparador, mas você olha, ele ainda é um carrasco. Dá vontade de perguntar, hoje você matou quantos? Você cortou a cabeça de quantos hoje? Por causa do jeitão. Professor, falando em TENEPS, no dia 24 desse mês nós vamos estar dando curso de TENEPS aí, para quem estiver interessado. Tá vendo? Curso de TENEPS. O senhor não fala que tem gente que nem o mega assediador chega? Pois é. Então, tem animal que não chega perto de gente. Eu conheço pessoa que quando o cara chega por perto exemplo, de casa, a minha gatinha lá sabe todo mundo. Se você quiser, é só trazer. Se ela evitar alguém, pode olhar que tem alguma coisa. Valdo, ela sabe tudo. Dá uma explicada. Quando se começa a ter uma telepatia com a gatinha, é porque com a gatinha é mais fácil. Com a gatinha é mais acessível. E depois aquilo é um trampolim para o amparador. Você vai ter uma telepatia com ele, mas facilita. Isso é para quem é bronco. Professor quem Valdo. é casca grossona. Professor Valdo, eu queria saber... Esse aí é o jeito para quebrar aquela casca, romper o processo. É técnica por casca dura. Tirar a pessoa dentro da armadura, do sarcófago, né? É o jeito. Professor Valdo, eu queria saber ainda nessa questão da relação com o amparo, que vocês falaram do gap. Eu queria saber o oposto do gap. Pode acontecer também da pessoa estar recebendo as ideias do amparador e confundir, achar que é dela? Não, o caso todo é o seguinte, com o passar do tempo, você define claramente a mensagem recebida, de onde vai, o tipo que é. Agora, para chegar nisso, em primeiro lugar, a pessoa tem que classificar aquilo que eu falo das energias. Você saber, por exemplo, a energia é um processo que veio da central de energia, do amparador, de um assediador, de um satélite assediador,
Você está entendendo? Você vai notar direitinho a procedência daquilo. Isso, quando a pessoa chega no nível desse, ela começa a ter, então, o processo da sensibilidade impressiva. Ela vai saber quando é que alguma consciência bateu no olo pensene dela, chegou perto, ela sabe. E sabe classificar tudo. Aí vem o processo da tela mental, com o negócio todo, ela não precisa de ver consciência, ela já sabe tudo o que é. Aquilo vem instantâneo. Estuda o processo da evolução. Com a TENEPS, a pessoa pode adquirir isso tudo. É questão de a pessoa se dedicar. Agora, no início, deve anotar as sensações, as vivências, para aquilo caminhar melhor. Agora, a gatinha, isso aí é só para quem é bronco mesmo, sabe? Casca grossa, rudimentar, grosseiro. Principalmente homem. Homem desses tipo, machões, sabe como é que é? Brabo. Que às vezes são que querem fazer mais o TENEPS, esses que têm mais às vezes problema. Vocês nem sabem os dramas que eu já enfrentei com os outros sobre isso, para ver se melhora. Agora, ó, a maior parte, 90% do povo, 9 entre 10 casos, a pessoa se sai bem. Por quê? Se ela insistir. Precisa ter determinação. Ela tem que ter sinceridade para querer que aquilo evoluir com o processo da TENEPS. Ela vai longe. Agora, o que se passa? Precisa ela querer. Agora, ó, não existe desenvolvimento da TENEPS sem reciclagem. Não existe. Nunca. Jamais. Isso é absoluto. Isso é definitivo. Se a pessoa não fizer, porque todo mundo chega na TENEPS de pé quebrado. Se de acertar alguma coisa. Tem alguma fissura. Então é preciso de fazer reciclagem. Não tem saída. Por isso que os 6 meses são para a pessoa melhorar. Tem gente que chega e fala assim, olha, terminei os 6 meses, estou no 7º, não tive problema nenhum. Às vezes não tem problema, porque a pessoa não se manifestou, ela nem percebeu o problema que ela tem. Você está entendendo? Aí tem que ir com calma também, tem que ver. Agora aqui, professor, faz parte realmente do mecanismo das ressomas vivermos vidas embaralhadas uns com os outros, de forma a ter vidas assimétricas em termos experienciais? Sim, faz parte. Mas você faz o entendimento e acaba com a simetria. Embora não existam almas gêmeas, 2 consciências podem ter vivências muito semelhantes ao longo de suas vidas, se levarem seus códigos pessoais de cosmoética disciplinadamente? Sim. Por isso tem muita gente que fica casada 70 anos, um com o outro. E que não é fácil, né? 40 anos já pesa na balança. Agora, ó, os americanos acham que com 13 anos já começa a dar uma coceira. Modo que tem que examinar isso tudo. Minha mãe está fazendo o tratamento de câncer, porém ela está muito debilitada, tendo até pesadelos e vê sempre consciência à noite sentada ao lado dela. Na última semana fiz limpeza de bagulhos energéticos e arco voltaico, porém está tendo muito contratempo com os médicos. Suspenderam a quimioterapia, porém está demorando para recomeçar. Quanto mais demora, mais aumenta as metástases. Poderia comentar o senhor se poderia colocar minha mãe em sua TENEPS, por favor? Sim. Agora, ó, seria bom depois você mandar o nome dela com calma, tá certo? Nós já vamos ligar por aqui, mas é bom a gente dar mais atenção para as coisas. A verbetógrafa. Percebo que o meu senso de orientação existencial foi ampliado na primeira vez que viajei para a Foz e visitei o CAEC. Poderia comentar sobre a ampliação do senso de orientação existencial nas visitas e viagens à Foz do Iguaçu? Olha, eu acho que entra na questão, aqui é um ambiente que propicia o extrapolacionismo parapsíquico também. Então tem que ver, primeiro, a própria estrutura que nós temos hoje, ela já faz, nós materializamos muitas coisas já. Então, acho que essa estrutura já mexe com a conexão das pessoas, com as sinapses, ela começa já a ver as possibilidades que ela tem para fazer. Junto à questão parapsíquica, como eu falei antes, nós temos laboratórios, uma série, o próprio campo, ele já propicia a pessoa expandir a consciência dela para pensar de uma forma mais ampla.
Então, tudo isso eu acho que ajuda, é isso mesmo. Vira foz ajuda bastante. Professora Adriana, poderia ampliar o ciclo assim, diz assim, no contexto deste verbete? Poderia também falar da técnica assim, diz assim, e de que modo se pode saber que ela realmente acontece? Olha, a questão do ciclo assim, diz assim, ela é fundamental, porque se você está fazendo uma análise da situação, então você vai assimilar e você vai desassimilar. Com que é positivo, você até mantém mais assimilação. Com que é negativo, você vai ter que fazer diz assim. Agora, a questão da limpeza, você vai ter que fazer experiência. Se você está simulado, você sabe, é como se você estivesse sem tomar banho. Então, o seu pensamento fica confuso, você não está bem, você não conseguiu, às vezes você fica com aquela ideia fixa sobre determinada situação, é porque você não desassimilou aquela energia continua com você. Professor, quais são os procedimentos necessários para mensurar o EV e o OUV de outra pessoa? Acoplamento, exteriorização de energia? Poderia detalhar um pouco esse procedimento? O problema todo é da intenção da pessoa mexer com as energias. Agora, é preciso, para fazer isso, que a pessoa domine já alguma coisa do EV. Se ela não dominar o EV e alguma coisa das energias, é difícil. Uma outra coisa, às vezes fazer o arco voltar em outra pessoa ajuda a desenvolver a pessoa mais rápido. Agora, o que se passa? A exteriorização da energia, que é a base do EV com a exteriorização. O acoplamento também é muito importante. E outra coisa é o encapsulamento. Agora, para isso, comece primeiro com você. Procure encapsular você mesmo com a sua energia, sua vontade, sua intenção. Depois você pensa em outro. Aí você vai começar a fazer uma afinidade maior, com um procedimento melhor, para ver o holopenseiro das outras pessoas. A verbetógrafa, ciclologia, página 18, segunda linha. Gostaria de saber mais sobre a ordem do ciclo vontade, decisão, deliberação. A ordem mais adequada do ciclo não seria vontade, deliberação, decisão? Não. Não é. É a decisão primeiro. Isso eu já escrevi sobre isso. Aqui já deu uma briga danada aí de guerra dentro do processo. Mas explica. Não, olha só. Esse ciclo, inclusive, ele já existe na enciclopédia, né? Porque primeiro você tem a vontade. O fato de eu ter vontade não quer dizer nada. Eu tenho vontade de fazer uma coisa e posso não fazer nada. Eu tenho vontade. Tá, então você põe a sua vontade e você decide. Eu vou fazer. E você delibera. Você vai fazer os atos para aquilo acontecer. Agora, ó, tem uma explicação que eu mandei todo mundo para o escambau. Que é o seguinte. Primeiro tem a vontade. Aí você decidiu fazer alguma coisa. A deliberação já é a parte prática. Às vezes vai envolver uma terceira pessoa, segunda pessoa, uma quarta pessoa. Agora, a decisão não, é pessoal. A vontade é pessoal. A decisão é pessoal. Na deliberação, a hora que você delibera, pode estar envolvendo uma terceira. Isso aí calou a boca do povo. Ninguém mais quis discutir mais. Então é preciso que a pessoa entenda isso. A deliberação, ela é, no caso, centrífuga. Aí é que nós temos que entender. Ela já mexe com o processo externo. Sobre os animais de estimação, a minha telepatia que ocorre com gatos pode ocorrer com cachorro? Pode, mas o cachorro não vai não. Gato é melhor porque se você é, por exemplo, ditador, é melhor você ficar com o cachorro. Agora, se você continua como ditador, não pense em gato. Nenhum ditador gosta de gato. O gato tem personalidade. Eles gostam de cachorro porque o cachorro é submisso, sabe? Ele se entrega. Ele é puxa. Eu tenho muita afinidade com meus cachorros. Tá ótimo, pode seguir, vamos em frente. Viva a cachorrada. Viva o canil. Cada um faz o que pode. Não é isso? O senhor falou há pouco sobre os gatinhos e escolheram por causa de sua energia. Pensa então que a minha energia é ruim, pois eu tinha um gato e 2 cachorros. E eles sempre preferiram a minha irmã mais velha. Está na cara que ela é melhor. Precisei dela. Não preciso falar mais nada. Isso não tem dúvida. Aqui, não tem dúvida. Qualquer um que mexe com animal sabe disso. Precisei viajar e os deixei com ela. Nenhum deles quis voltar para a minha casa. Tá certo? Escuta, tem coisa pior do que isso. Eu vou contar para vocês, mas eu vi isso com muita gente. Eu vou contar um caso meu, mas eu vi isso com muita gente. Eu comecei com os processos
o Instituto, e principalmente antes do Instituto, eu fiz o Centro da Consciência Contínua. Então, no Centro da Consciência Contínua, nós fazíamos reuniões nas 4 e sábado no meu apartamento. Com o passar do tempo, eu estendi o apartamento, abri um buraco, coloquei uma escada, entende, para ir, e fiz um duplex. Agora, nesse duplex, na parte de baixo, é onde eu atendi o povo. A média de atendimento era de 65 pessoas de cada vez, para vocês terem uma ideia. Além lá do lugar que a gente recebia, ainda tinha quarto que eu colocava aquelas pessoas de quarentena. Quando precisava de alguma coisa brava, o cara que vinha com muito exu, a gente punha lá para melhorar o negócio, ajustar. Agora, devido isso, nos outros dias da semana, às vezes, quando eu estava no Brasil, eu deixava que certas pessoas viessem para casa. Então, uma boa parte desse povo, devido eu ir todo mês a São Paulo, era gente de São Paulo que queria vir para o Rio, para estar comigo uns dias, para conversar, ver o ambiente, ver o que se passa. Agora, o que se passa? Algum desses casais vinha com a filhinha, vinha com o menino, entende? E ficava ali comigo 5 dias, às vezes uma semana. Agora, o melhor da história, na hora de ir embora, a criança não queria ir embora. Não, papai, eu sei, a mamãe vai embora, eu vou ficar aqui. Mesma coisa dos bichos. Vocês estão entendendo o negócio do bicho? Agora, veja, aquilo era um problemão. Quem ia conversar primeiro, eu já sabia do jeitão, do attachment, que isso aqui é o attachment, é a ligação do rapport. Eu, então, o que eu fazia? Eu conversava a criança primeiro, até fora dos pais, para mostrar para ela que era muito importante ela voltar para São Paulo, que tinha isso, tinha aquilo. Agora, depois, daqui a pouco, você vai pedir para eles, vocês vão fazer outra viagem para cá, para a gente ver como é que é. Agora, ó, teve caso constrangedor. A hora que falaram para a menina aí, eu falei assim, não, eu não vou. Mas minha filha, seus brinquedos estão tudo lá. Ainda tinha uma que tinha um cachorrinho. E o seu cachorrinho, você não está com saudade dele? Não, mande ele para mim. Tudo. Agora veja, esse negócio era terrível com a minha mulher. Você está entendendo? Ela também ficava constrangida com aquilo, com o negócio, toda criança não queria ir embora. E outra coisa, era um berreiro danado, um choro, uma loucura. Entende? Agora, por quê? A gente fazia um ambiente. Entende como é que era o jeito? Aí o problema era o seguinte, quando vinha com criança, assim, e outra coisa, São Paulo é uma coisa, né? Agora o Rio, o ambiente que nós criávamos era outro totalmente diferente, Ipanema, a situação toda que a gente tinha. Então veja, gente também é a mesma coisa, não é só bicho. Você está entendendo? Deve-se de ver isso. A criança e filhote tem muita reação igual. Se daí de ver. Se a criança é menor, então é um problemão. Agora, veja, o constrangimento que isso não criava com a gente. Pensa só na situação. Agora aqui, em tempo, minha irmã tem 58 anos e não toma nenhum remédio. E o biotipo, quer dizer, o biótipo dela é completamente diferente da família. Isso pode ser sinal de macrosoma? Não, aí tem que estudar mais, tem que ver. Agora, aqui ele está falando, precisei viajar e deixei com ela. Nenhum deles quis voltar para minha casa. Comprei outro cachorro e o Judas já mudou para lá. Ele está chamando o cachorro de Judas, de traidor. As minhas plantas, é ela, viu? É uma mulher. As minhas plantas, quando precisam ficar boas, levo para ela. Pergunta o que posso fazer para mudar isso. Seria bom começar com EV, né? A dinâmica do parapsiquismo, a complementário, é o jeito. Agora veja, chamar o cachorrinho de Judas. Ela está danada, traiu tudo, tá aí, está bem claro. Vamos pensar nisso, tá? Olha só, EV. Agora, tem disso. Processo de energia, gente, não adianta. Agora, eu já vi isso, estudei entre 2 gêmeos. Depois eu estudei com 2 gêmeos. Você sabe que teve uma fase que eu andei estudando gêmeo. Então, 2 gêmeos, depois outros 2 gêmeos. Agora, escolhi aqueles que eram diferentes para ver. É um fato isso aí. Então, 2 gêmeos, tudo igual,
O gato nunca errava, ia sempre, os homens todos, as pessoas estão iguais, tudo parecendo, tudo vestido igual, nunca, de vez em quando a pessoa errava, o gato nunca errou. O processo de Gêmeo mostra a realidade, você está entendendo? Mostra a realidade direitinho da energia. Agora, o processo sabe fazer mais experiência. Aqui o povo, você lembra que uma vez eu andei falando aqui para tu me estudar o processo de Gêmeo, lembra? Uma das coisas seria isso. É muito interessante a gente ver isso aí. Não, e pega os gêmeos vestindo tudo igual, tudo igualzinho, univitelino. Agora, o que se passa? Os próprios amigos confundem um com o outro, se está tudo igual. Coloca o bichinho que ele nunca confunde. Ele escolhe quem é e acabou. Aquilo é impressionante. Não, isso aí é a experiência para liquidar com o assunto. Ponto pacífico, não tem jeito. Adriana? Agora, isso é impressionante, com o gêmeo. Agora, ó, eu parei de fazer isso porque criava mal-estar, muito chato. E não era para a pessoa, para você mesmo. Porque às vezes você tem dificuldade de transpor aquilo. Agora, veja, quando é gêmeo, o negócio é mais embaixo, é muito mais sério, né? Mais bravo, né? Sou tenepsista. Quando se aproxima o horário da tenepse, minhas gatas correm para o quarto. Particularmente ela. Tem dificuldade de retirar do quarto. Posso mantê-las comigo? Não, você deve tirar. Porque nunca sabe quem é que você vai tratar e de que modo vai ser tratado. Isso pode ter um reflexo em cima da gatinha. Isso não pode, não. A gente tem que preservar e ficar de olho. Uma outra coisa, presta atenção. Quando você vai fazer a tenepse, se alguma das suas gatas ou gato espirra. Adriana. Isso também é importante. Adriana, o gato fica na porta. Eu vou entrar na tenepse, várias vezes ele fica tentando entrar, porque vive a porta fechada. Mas ele fica, já sabe a hora e já fica ali esperando, tentando entrar. Os gatos aqui em casa, se eu deixar, estão atrás de mim a qualquer hora, em qualquer lugar. O negócio é muito mais sério. Eu tenho que estar fechando porta, destacando um outro. O meu fica sempre fechado a porta. Ele é doido para entrar, sempre fica tentando entrar. Adriana, aqui na página 18, em trinomiologia, você já falou sobre o trinômio aqui agora já? Sim. Mas se pudesse falar um pouquinho mais sobre como identificar qual é o bonde que é para pegar, eles podem pegar um bonde e tá ciente que é esse que eu tenho que pegar, versus a ansiedade, se não agir por impulsividade, principalmente no caso assim, de uma consciência psíquica. Então você vai sentar e vai responder essas perguntas todas aqui, ó. Com muita paciência, você faz o exercício de responder cada uma. Porque isso vai te ajudar a você elencar, primeiro, o que você tem de bom, aquilo que você tem de experiência, tá certo? E aí com calma, muita calma, tá? E agora como é que está o contexto atual? Quais as oportunidades que aparecem na minha frente? Qual que é a melhor para mim? Então você vai com muita calma, a ideia desse questionário aqui é justamente para isso mesmo, tá? É você ir refletindo por você mesmo. Porque são decisões que não dá para alguém tomar para você, é você que tem que tomar. Então, essas perguntas, elas instigam a você pensar sobre determinados aspectos. Então, é mais um estímulo, olha, pensa sobre isso, olha isso aqui também, mas olha isso aqui também. E aí você, de posse de todos esses resultados aqui, a ideia é que você consiga direcionar de uma forma melhor, dentro do possível, para você se encaixar no lugar certo. Entendeu? Então eu vejo que é um trabalho, a ansiedade é um problemão. Então por isso que a reflexão exige a reflexão, exige a ponderação para você ir com muita calma. Tá certo? Para evitar os atropelos. Adriana. Tá, obrigada. Aqui. Sim, por favor. No B. Sim, pode falar. Na página 18. Sim. Na numerologia. Tá. Você coloca a programação das aquisitividades. O que você considera que é mais difícil e o que dá mais problema para você fazer uma manutenção? É a questão de não abrir mão das coisas, para você poder fazer um programa de aquisitividade o que você vai fazer e manter ele. E se você vê alguma relação disso com o senso de parafiliação? Tudo tem, né? O senso de parafiliação, eu acho que eu coloco em algum lugar aqui, eu acho que na interação eu fiz toda com senso, né? O senso de parafiliação é justamente na hora que você vê que aquele trabalho que você fez, ele está encaixado num trabalho maior.
Só que ele já é um segundo passo, ali você já encaixou. Aqui, quer dizer, e você tem que sempre fazendo isso. Agora, essa programar a aquisitividade, aí você tem que ver como é que você funciona. Então, vale aquele conhecimento dos seus trafários, dos seus trafores. Então, o que te faz, Osmar? Você é daquela pessoa que precisa de estar com rédea curta em você mesmo? Se você deixar, você solta? Então, se você é assim, você vai ter que arranjar um meio de você se manter na rédea curta por você mesmo. Então, você vai ter que ver, você trabalha mais por metas? Como é que é isso? Então, você precisa de datas fatais para você funcionar? Como é que você funciona? Então, eu vejo que aqui exige um autoconhecimento para você poder pôr a sua vontade em ação. Então, se eu preciso fazer essa aquisição, eu vou fazer como? Eu preciso fazer como? Isso é muito imperdoador com você mesmo, porque a gente vive se enganando. A tendência é a gente, né? Então, ver como é que você funciona. Adriana. Não vejo muita fórmula, sabe? Eu tenho que ver como é que é, como funciona com você. Uma sugestão. Dá uma olhada nas coisas que você foi bem sucedido até hoje. Então, quais foram as aquisições que você quis e você conseguiu? Então, ali vai te dar uma dica de como você funcionou. Eu trabalhei como nessas vezes? Eu fiz tabela, eu trabalho muito com tabela. Então, se eu tenho um prazo, eu faço lá um negócio do Excel, eu ponho quantas por exemplo, páginas que eu tenho que ler por dia, eu vou fazendo um saldo, quanto que eu passei, se eu estou atrasada, se eu estou adiantada. Então, para mim, funciona assim. Agora, cada um tem que ver como é que você funciona. Tá? Então, veja que você já deu certo, como é que funcionou, e tenta replicar isso nas outras áreas. Pode ser uma dica, tá bom? Adriana, aqui na sua frente. Oba, aqui. oi. Tudo bom? Poderia aprofundar mais a interaciologia? O último item, a interação, senso de parafiliação, senso de propósito coletivo. Tá. Essa é uma interação que até eu coloco no verbete, senso de parafiliação. Eu vou até dar um curso, acho que é mês que vem, que é baseado nesse verbete, senso de parafiliação. Então, a interação, senso de parafiliação, senso de propósito coletivo. Porque uma coisa ajuda a outra. O que é o senso de parafiliação? Como a gente já falou, é você... integrar a noção que você tem, que você faz parte de um trabalho muito maior. Então, vem para aquela primeira pergunta lá da pessoa, lá no início da tertúlia, falando da questão da competitividade. Se você tem o senso de parafiliação, que você faz parte de um trabalho muito maior, e que todo mundo é uma mini peça de um trabalho muito maior, a competição, ela perde muita razão de ser. Por que eu vou brigar com o Zezinho do meu lado, se o trabalho do Zezinho complementa o meu, e o meu complementa o Zezinho? Se eu parar o Zezinho, meu trabalho para também. Então, é mais ou menos por aí, tá? E esse senso de propósito coletivo é aquela coisa muito maior. Então, é um propósito, é uma meta que ela é muito maior, ela transcende os meus propósitos. Então, eu vejo que uma coisa tem correlação com a outra. Porque se a gente fala de parafiliação, a gente fala de amparador. Se fala de amparador ele tem cosmovisão. Ele não vai ajudar você pelos seus olhos. Ele vai ajudar você em função do trabalho que você faz, porque esse trabalho vai reverberar em outros trabalhos, em outras coisas. Então, é uma coisa que está totalmente vinculada ao quê? A esse propósito, esses objetivos maiores, mais abrangentes. Tem mais um item aqui na... Sim. Parafatologia é o último item também. Poderia falar mais? É panorâmica situacional, favorecendo a consecução correta das inspirações amparadoras. Tá, eu já havia falado, mas é mais ou menos isso. Se eu tenho noção daquele ambiente que eu estou inserido, às vezes vem aquela inspiração, se você não tem essa noção, você às vezes pode achar que é loucura, que é exagero, que você não percebeu bem, você perde o bonde. E às vezes você está na frente do bonde. Às vezes é você que vai ter que levantar aquela bandeira e ir na frente. E se a gente às vezes não tem essa noção da panorâmica, perde esse sentido. Então um exemplo que eu dei, por exemplo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, se a gente falasse do que tem hoje, muitas pessoas iam falar assim, mas como que a gente ia conseguir construir tudo que foi construído em relação a Cognópolis, CCCI como um todo? Então, teve pessoas, no caso do professor Valdo e outros, que tiveram essa visão de prospectiva de ver que é possível ser feito a longo prazo. Então, esse é um exemplo mais extremo, mas vamos pensar nos nossos exemplos pequenininhos. Aquelas coisas que a gente tem aquela ideia, às vezes eram para a gente fazer alguma coisa, e a gente, não, isso aqui não é bem isso, não, e de repente era justamente o que era para ser feito.
Nós éramos para estar na frente daquilo. Entendeu? Em relação a essa perspectiva, como que você lidou quando entrou nesse bonde, é por aí mesmo, não viu que assim, esse é o processo extrafísico que está se configurando? Como que foi a questão do desenvolvimento de maturidade para lidar com todo esse processo, que envolve um grupo maior de pessoas? Eu acho que esse negócio de bonde, você tem que ver, você vai vendo como é que as coisas estão indo e vai fazendo. Quer um bonde agora, que todo mundo está para entrar? Fazer verbete. É a oportunidade enciclopédica. Eu e a Cristiane escrevemos sobre isso. Tem um artigo aí que está no prelo há um tempinho, mas deve sair a qualquer momento, que é a oportunidade. É o bonde do autorrevezamento grupal. É o bonde que está tendo agora. Vão pegar ou não vamos? Então, exemplo assim, claro. O que é um bonde que tem agora? Fazer verbete. Senhor Valdo. Fazer o livro, agora tem outro bonde aqui com ciclo mental somático que está pegando todo mundo também. Então, existem os bondes que estão agora à desperticidade. Tem coisas que estão aqui, ó, vindo. Adriano, né? Aqui no conclusão, no dicionário, sim. Eu queria que o senhor só dissesse para mim aqui se isso aqui é uma coincidência ou se realmente a dissimetria, o senhor está falando aqui entre mãe e filho, e pai e filha. O senhor não colocou pai e filho, nem mãe e filha. Não, isso é para dar a diferença do sexo. Isso aí é muito importante. É a simetria. Eu estou falando de quê? Dessimetria. O que você quer? Está tudo certo. Pai e filha, mãe e filho, são os mais assimétricos que tem, mais dessimétricos. Na fatologia, sim. Penúltima linha final, o desenvolvimento da inteligência evolutiva. O que você pode fazer a ligação mais íntima ali com o senso de orientação existencial? Eu acho que é tudo isso, é esse senso todo que vai ajudando a desenvolver a inteligência evolutiva, é como eu enxergo. O que é inteligência evolutiva? É justamente isso. É você ter aquela inteligência de você saber aproveitar a oportunidade, de você saber fazer as coisas para otimizar a sua evolução mais rápido. Então, tudo isso ele tem uma correlação direta com esse senso do momento presente. O que está surgindo agora? Qual é a oportunidade da hora? Eu vou entrar ou não vou entrar? Eu vou pegar ou não vou pegar? Então, isso tem tudo no meu entendimento, é a forma de desenvolver o trabalho para a gente aumentar esse senso de orientação existencial, seria uma das formas, uma dentre outras, de desenvolver, de aumentar a nossa própria inteligência evolutiva. Sempre tive problemas com bichos de todos os tipos. Eles me perseguem. Borboleta, grilo, cachorro, gato. Todo tipo de bicho, se tiver 10 pessoas no lugar, eles vêm em mim. Eu sempre tive muito medo de bichos. Por que isso acontece? Porque você foi bicho há muito pouco tempo. Ainda não está sabendo, está igual aos bichos mesmo, não é isso? O problema é o seguinte, eu te dou como recomendação começar a viver. Arranja primeiro umas 2 gatinhas. Vai viver com elas para ver se melhora a situação. Agora, cuida delas, dê comida, tudo você, para ter interação, interatividade, senão não tem attachment. Aí você vai começar a desenvolver o seu problema. Eu já escrevi o seguinte, uma pessoa que não gosta de bicho, como é que ela vai gostar da humanidade? Uma pessoa que não gosta de bicho, como é que ela vai sair bem com o duplista? A duplista. Uma pessoa que não se dá bem com uma pessoa que tem um cérebro pequeno, como é que ela vai se dar bem com a pessoa que tem um cérebro grande? Eis aí um problema para você. Você tem que estudar como é que é a sua vida, como é que é. A gente fica até curioso de saber como é que é a sua vida. Como é que é? Você é fechada? De que modo que é? Isso é regra, isso que eu estou falando. É processo internacional. Hoje não sou só eu que penso nisso. Até a turma da neurociência já está pensando desse jeito. Então, vamos começar a pensar nessa situação. Você deve se mexer. Pessoa que não gosta de bicho tem uma fissura muito grande para a genética. Tem alguma coisa muito séria através disso. Você tem que lembrar, todos nós somos bichos. Alguns ainda continuam sendo. Não seja desses.
O problema todo é esse. Não fique nesse clube, caia fora disso. Qualquer coisa apareça aí que eu posso conversar com você, vou te dar umas dicas para melhorar isso aí. Porque o processo todo aí é de óleo pensêmico, é um processo de energia. Adriana. Não é fácil. Adriana. Agora, ó, eu queria só falar uma coisa para vocês. A turma falou algumas coisas sobre simetriologia, principalmente o Jorge. O nosso amigo aqui, ó, o chefão, que está estudando tudo sobre revisão, e que lê tudo, o João Paulo, ele é um pouco, sabe? Então, o que se passa? Ele colocou aqui 2 frases do meu livro de Mega Pensentes, que eu vou deixar, ele está certo, eu vou seguir o que ele está falando. Intercambiemos nossas maturidades. Isso é do meu livro de Mega Pensentes e Vocabulário. Outro, intercambiemos nossas dessemelhanças. Está lá no livro. Ele colocou aqui no fim do verbete. Professor. Perfeito. Eu vou usar. O João Paulo, ele é o papa do assunto? Ele é bom, assim, para especificar o processo, para ver detalhes dos seus textos. Qualquer coisa mostra para ele, que ele vai te falar umas verdades na cara. É o papa. Agora, se prepare. Não, aqui tem vários papas. João Paulo é o papa do assunto. Não, ok, mas não é só ele, não, tem mais gente. Tem mais gente. Adriana, aqui no B, na interaciologia, na penúltima linha, a interação, senso de gratidão, senso de dever. Sim. A gente tem até um verbete que a gente já defendeu chamado senso de gratidão. E a gente vê que na hora que a gente aumenta esse senso de gratidão pelas pessoas, pelas coisas que a gente já recebeu, aumenta ao mesmo tempo o senso de dever, porque a gente tem o dever de retribuir. Então, isso tem correlação com esse senso de orientação existencial, porque a gente coloca numa das perguntas, lá, ó, como cheguei aqui? A gente fala os aportes proexológicos recebidos até então. Então, a admissão dos benefícios auridos nos investimentos intra e extrafísicos. E aí vem a pergunta, há retribuição pendente? Então, entra às vezes, por exemplo, que a gente chegou a falar uma hora aqui, a questão de você de ver o trabalho. Se você quer fazer determinado trabalho, só que ainda tem pendências em outro. Então, às vezes, você precisa ainda resolver aquelas pendências antes de passar para um determinado trabalho que é a menina dos olhos, por assim dizendo. Então, eu vejo que é muito por aí. Esse senso de gratidão, ele traz o senso de dever. Então, eu vou retribuir tudo isso que eu já recebi. Então, eles têm uma interação entre eles. Adriana, aqui na letra D. Sim, por favor. Eu senti falta da estrangeirimologia. Você não botou nada? Na estrangeirismo? Sim. Eu não coloquei nada dessa vez. Porque mas a Malu ia me dar umas sugestões, se quiser dar também. Porque eu tenho, por exemplo, 3 expressões, se você quiser, sim, para botar em espanhol. Sim. Você não pode deixar sem estrangeirismo, senão ele vai reclamar. Pois é, estou vendo. É o único verbete meu até agora que não tem estrangeirismo. Pode falar. Luego eu passo a escrita correta. Por exemplo, saber o que se quer na vida. Desenvolver lo propio del curso intermissivo. Meta existencial clara e firme. Você seleciona. Sim? Meta existencial clara e firme. Desenvolver lo propio del curso intermissivo. Saber lo que se quiere na vida. Sim, é possível. Todos os grandes tradutores aqui reclamam se não tem estrangeirismo. É verdade. Cuidado com a minha. Depois na gravação eu pego direitinho e vou anotar. Tá bom? Sim. Professor Valdo, outra coisa que eu vejo nos verbetes, a maioria dos verbetógrafos escreve só em inglês, em espanhol o pessoal não escreve nada. Isso, boa reclamação. Você está vendo o caso todo assim, tem gente que vem de Buenos Aires, mas ainda não saiu de lá. Não, o professor. Alguns já saíram, né? Para outros não. Tá professor. Vendo? Ele está certo. Ontem eu já mudei definitivo para aqui, para Foz. Agora é definitivo. Sim, já. Agora são quantos anos, hein? 22. A gente se encontrou agora, na junto feira. Comigo, desde lá de Buenos Aires, são quantos anos nós estamos juntos? 23.
23? Sim. Né? Ele é dos primeiros meu lá na Argentina. Não é fácil. Agora, só 23 anos depois que ele conseguiu se desligar, hein? Não é fácil isso. O negócio não é fácil. Vida é dura. Mas agora já é definitivo. Pois é, mais um. E o menos aqui. A comunidade está aumentando. Né? Vamos fazer o bairro da Ricoleta. Vamos nessa. Tá bom, eu logo escrevo para você nas... Por favor, escreve que é melhor, tá? Tá bom, obrigado. Sim. O tema da telepatia, que o senhor falou sobre da captação, né, da telepatia com os outros, e que isso, né, conduzia, enfim, acelerava o processo com o amparador. Eu não entendi bem o que o senhor colocou, porque não era, o que eu vi não era só fazer telepatia com o outro, era algo mais, era alguma coisa, né? O que é? Eu não entendi. A telepatia é a base de tudo. E outra coisa, é o fim de tudo. Nós todos estamos caminhando para ser telepata o tempo todo. O processo da voz, conversa, tudo isso vai desaparecer. Vai ter telepatia com consciência. Isso é o futuro nosso. Não tem outro jeito. Então é bom a gente já começar a nos mexer. Você está entendendo? Para ver como é que fica essa situação. Agora, com bicho é mais fácil. Agora, uma pessoa que tem mais afinidade com a outra, se ela convive durante muito tempo, acaba acontecendo telepatia. Isso é natural. Entende? Todo mundo é assim. Mas agora, é preciso haver convívio. A convivialidade é muito importante no caso. Agora, na questão de telepatia, a gente tem que começar a entender como é que isso funciona, a situação toda. Então, eu noto, por exemplo, se os atributos conscienciais da pessoa, os mentais somáticos, tipo, por exemplo, o neuroléxico, quer dizer, os dicionários cerebrais, a associação de ideias, a concentração mental, que é a base de tudo. Se a pessoa tem uma boa atenção, e ela chega a ter atenção dividida, divide o processo da polivalência, você está entendendo? A versatilidade, isso ajuda. Outra coisa, o juízo autocrítico imediato, de chegar a uma conclusão mais rápida das coisas, que é o taxipsiquismo, mas do ponto de vista de julgamento, autojuízo crítico. E outra coisa séria, que é a associação de ideias. Se esse aqui, se essas pessoas têm, nesses 6 atributos, ela tem 3 deles bem, assim, óbvios, ela é boa para poder estudar telepatia. Ela já está mais avançadinha. Agora, se ela tem tudo isso, 0, está danado. Ela não deve pensar em telepatia, que isso aí não vai aparecer tão cedo. Entende? Então, isso é como se fosse assim, os primórdios, as primícias, o prólogo, os primeiros passos para a pessoa entender o que é o processo da telepatia. Agora, telepatia existe, é coisa muito mais séria do que a gente pensa. Uma coisa muito séria que tem na telepatia é justamente o estado da descoincidência vígil. Porque aí a pessoa vai ver isso na prática e contínuo, durante uma temporada. Isso não é fácil. Professor Valdo, agora, é muita gente que fica doida. O primeiro passo para a fixação parapsíquica seria o EV, né? O EV do ponto de vista da energia, mas o primeiro passo é a concentração mental. O primeiro passo é concentração mental. Concentração mental. Sim. Você tem que ter a concentração sob um mega foco, aquele propósito, aquela meta, aquele olho do furacão, aquela ideia-chave que você está pesquisando. E ficar de olho naquilo, não se perturbar nunca. Você está ali atento. Essa concentração é a base de todos os outros atributos da cabeça. Sem concentração mental, ninguém desenvolve o resto. Então, todo mundo já desenvolve porque tem alguma concentração mental. Agora, a concentração, essa constante, prolongada, profunda, abrangente, não é todo mundo, não. Professor. Nem o nosso povo aqui, não tem nem 50% do nosso povo é assim. Eles são muito dispersivos ainda. Tem muita dispersão. Então, a dispersão existe devido ao ansiosismo. Entende? De modo geral, a situação é essa.
Professor Valdo? Aqui atrás. No nosso nível, o estabelecimento de uma rotina de escrita, investir em escrever o verbete, isso não ajudaria também no processo telepático? Na hora que a pessoa está lá? Porque eu tenho sentido, quando eu estou estabelecendo isso... Anotar, escrever e trabalhar com o intelecto ajuda todo o processo mental soma. Todos os atributos são mexidos simultaneamente. Agora, o que a pessoa precisa é ter uma disciplina nessa organização. Ela não pode fazer isso de uma maneira assim amadora. Tem que ser do ponto de vista profissional. Então, ela tem que pensar, tem que ter a sistemática do processo e seguir aquilo seriamente. Outra coisa, arranjar um laptop, de preferência grandão, no mínimo desse tamanho aí, para começar a fazer todos os arquivos lá dentro. Isso é importante. Entende? O tempo todo. Agora, não há dúvida que isso aí é a base do processo mental somático. Quem quer desenvolver tem que entrar por aí. Não pode fugir disso. Certo? Agora, Adriana, eu espero, então, você está com 30, eu espero os próximos 3.000 verbetes. Dessa vez eu fui longe, 3.000, o que você acha? Vamos nessa, tá certo? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 200 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais e 13 perguntas online. Os recados de Karine sobre o curso AMI, a Fabiana sobre o congresso da Invexis, o Luiz Cláudio sobre o ECP2, o Eduardo sobre o condomínio Rose Garden e a Rosângela sobre a jornada da conscienciometrologia. Solicitamos a todos objetividade dos recados, lembrando que é 1 minuto para cada recado. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde, nós vamos anunciar o resultado do sorteio mensal do programa Amigos. A vencedora do livro Clarividência, Teoria e Prática é a amiga da enciclopédia Graciela Andrade Bosquete de Belo Horizonte. Graciela Andrade Bosquete de Belo Horizonte ganhou então o livro Clarividência. Uma vaga no curso com Cobaia foi a Beatriz Maria Figueiredo Quadros, aqui de Foz do Iguaçu, a Bia Quadros de Foz do Iguaçu. E uma vaga para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, quem ganhou foi a professora Ana Regina Seno, de Vila Velha, Espírito Santo. Ana Seno, de Vila Velha, então, está com a vaga para a jornada. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Teremos em BH, no IPC de BH, o curso AMI, Autopesquisa Multidimensional Interassistencial. Nesse curso, o aluno poderá avaliar sua condição interassistencial dentro da sua programação existencial. Ele ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de julho, sexta, sábado e domingo. Qualquer dúvida e quem estiver interessado pode ligar no IPC BH. DDD 31, telefone 32220056. Obrigada. Boa tarde a todos. A Sinvexis gostaria de convidar Consins e Consciex a participar do 10º Congresso de Inversão Existencial, que estará ocorrendo de 15 a 22 de julho. Daqui a pouquinho, nós vamos ter várias apresentações interessantes. Dentre elas, o professor Valdo vai debater 2 verbetes, Invexoprofilaxia e Pandeirologia, como abertura no congresso dia 16 de julho. Vamos ter também um talk show com o autor Marcelo da Luz, falando sobre o seu livro Onde a Religião Termina. Vamos ter mesa redonda com os inversores, debatendo a técnica da Invex, também trazendo outras técnicas, a técnica da Resex e o dia a dia. Então, por gentileza, estão todos convidados. Reforçamos que teremos eventos pré e pós. O pós-evento será o campo assistencial holossomático e o pré-evento o curso atacadismo assistencial teático. Aguardamos todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Teremos em Brasília o curso SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Será realizado nos dias 13, 14 e 15 de julho, no Hotel Alia Grano Hotel, Brasília, com o professor Alcir Alves. Se você está na região Centro-Oeste, Brasília, Cuiabá, Goiânia,
não deixe de perder essa oportunidade, não perca essa oportunidade de contribuir com a reurbanização da política brasileira. O curso está com 30 dias de antecedência, portanto, a gente ainda tem o desconto até o dia 13 de junho. O telefone do Polo é 61 3346 5573. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar vocês a conhecerem o condomínio Rose Garden, um condomínio aqui dentro da Cognópolis. Nós estamos com os últimos lotes à venda. Várias pessoas manifestaram interesse em morar aqui na Cognópolis, pessoas de fora de Foz do Iguaçu, e muitas delas que não tinham ainda não tinham condições de vir morar exatamente neste ano ou no próximo ano, nos perguntaram a respeito da possibilidade de fazer um investimento. Isso é perfeitamente possível. Os lotes estão num preço mais abaixo em relação ao mercado. Aqui mesmo, dentro, próximo a Cognópolis, os terrenos estão praticamente o dobro do preço. E nós estamos segurando esse valor dos preços aqui da Cognópolis, que já se encontram, em termos de mercado, em valores defasados. Então, as pessoas que têm interesse, têm condições de adquirir um terreno, está uma grande oportunidade, são os últimos lotes desse condomínio. Ele apresenta 5.000 metros quadrados de área verde na sua frente e atrás mais 2.000 metros de área verde. Os terrenos têm 600 metros quadrados. Então, vale muito a pena. O telefone para contato é o 45 9998 7711 e o e-mail é o rosegarden@oic.org.br. Obrigado. Boa tarde a todos. Para quem quer ampliar o seu senso de orientação existencial e se localizar na engrenagem do maximecanismo, venha participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Confira de perto a conferência da expansão do conscienciograma de 2.000 para 50.000 perguntas, que é o projeto ADCONS. Mais informações no site da Consus, www.consus.org.br, e também pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Sensibilidade Química Múltipla, especialidade Prosemicologia, de autoria da professora Rosa Nader. Obrigado pela sua presença e até amanhã.